Aleluia. E a igreja vai crescendo em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens, né? Começamos o início do ano com um grupo pequeno de crianças, talvez em torno de 12, se não me falha a memória. Domingo retrasado tinha 22 numa salinha. Eita glória, Deus é bom. E o Senhor vai trazendo a cada dia mais. Amém? Senhor, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, nós invocamos a Tua graça soberana, sobrenatural sobre nós. Fala conosco para a glória exclusiva do Teu nome. Espírito Santo de Deus, revela aos nossos corações aquilo que está no Teu coração. Nós queremos cumprir os propósitos do Senhor para as nossas vidas. No nome de Jesus nós clamamos, ó Deus, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade aqui no nosso meio, da mesma maneira que a Tua boa, perfeita e agradável vontade é feita no céu. Que a palavra do Senhor chegue como luz, clareza e discernimento à mente e ao coração de cada criança nesse lugar, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar hoje sobre lutar por nossas famílias. Você é convocado pelo Espírito Santo de Deus para lutar pela sua família. E nós vamos compartilhar um pouco daquilo que o Espírito tem falado à igreja dele nesses últimos dias e do entendimento que o Senhor tem trago. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 4. Malaquias está lá nos últimos livros do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 4, quando Deus fala sobre a vinda do Messias. Malaquias, capítulo 4. Aleluia. Malaquias capítulo 4, nós vamos ler o versículo 5 e 6. Livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, capítulo 4. Aleluia. Ai, eu amo a palavra e eu sei que você ama a palavra também. Amém? Então nós vamos ler o capítulo 4 inteiro. É pequenininho, 6 versículos. Diz assim: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles. Diz o Senhor dos Exércitos: não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o seu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre a sola dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhes dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Senhor, faz a tua palavra chegue ao profundo dos corações e manifeste a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor.
em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Família sempre esteve no plano de Deus. Família sempre foi o plano original do Senhor. E o propósito original de Deus, ele sempre passou pela família. Sempre. Foi assim lá no Éden. Quando Deus quis criar a terra, ele criou o quê? Uma família. Foi assim quando Deus quis criar um povo, uma nação santa, para vir o Messias. Ele chamou o patriarca Abraão, Sara, e diz, Sara era estéril, ele diz, olha, eu vou fazer de vocês uma família, e a sua família abençoará todas as famílias da terra. Foi assim quando Deus escolheu enviar Jesus. Foi assim quando Deus escolheu enviar aquele que ia preparar o caminho para o Messias. Ele chamou Zacarias e disse, Zacarias, eu ouvi sua oração, eu vou responder sua oração, você terá um filho, e o seu filho será um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre, e ele vai abrir o caminho para o Messias. Foi assim quando Deus escolheu enviar Jesus à terra. Ele chamou Maria e disse, Maria, você é bem-aventurada, eu vou te abençoar. Você terá um filho. E aí quando José resolveu, falou, eu estou levando chifre, né? Essa mulher está me chifrando aqui. E José resolveu sair de fininho, para não causar em Maria uma vergonha ou o risco dela ser apedrejada. José planejou, eu vou fugir, porque aí fica como se o filho fosse meu, e eu que fugi, e ao mesmo tempo eu não tenho que viver com chifre. E aí Deus fala com José, José, a criança que está no ventre de Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Pode confiar na sua esposa, ela é fiel, seja fiel a ela e caminha como família. E aí José caminha junto com Maria, ele recebe Jesus como seu filho, e a profecia se cumpre. A palavra de Deus e o propósito de Deus sempre passou pela família, sempre. Desde o primeiro dia até hoje, o propósito de Deus nessa terra passa pela família. Eu queria que você comigo acompanhasse uma coisa. Acompanhe comigo uma coisa. Jesus foi prometido dele vir e ser enviado à terra, e ele precisava preparar o mundo para receber a mensagem de Jesus. Quando o mundo precisa ser preparado, quando Israel precisa ser preparado para receber a mensagem do Messias, qual é a essência da profecia que fala sobre isso? Eu enviarei adiante de você um mensageiro que vai preparar o caminho para o Messias, vai aplainar a terra, e preparando o caminho do Messias, ele vai converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos seus filhos aos seus pais, e a terra ficará preparada para receber a mensagem do Messias, para receber a revelação do Messias, a preparação da estrutura e do caminho para que o Messias viesse, passava pela família. Quando a Bíblia lá em Lucas, capítulo 1, falando sobre João Batista, Evangelho de Lucas, no capítulo 1,
falando ali sobre João Batista. Diz a palavra do Senhor: quando Zacarias era sacerdote, tinha sua esposa Isabel. Isabel era estéril, não podia ter filhos. E Zacarias entra no templo para fazer o serviço do Senhor. E diz ali, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 13, versículo 11: então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Ele irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes às sabedorias dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. O Senhor diz, e Ele diz: olha, eu estou enviando, eu estou te dando um filho, e esse filho vai preparar o caminho. Ele vai fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Ele vai cumprir a profecia de Malaquias. Uau! O propósito de Deus sempre passa pela família. E quando o propósito de Deus envolve uma nação, envolve um povo, envolve pessoas queridas, sempre passa pela família. Talvez uma pessoa, de forma individual, foi salva, recebeu Jesus, e ela começa a caminhar a vida dela e servir a Deus. E ela cumpre o propósito de Deus na vida dela. E ela diz: puxa, mas eu era sozinho, eu não tinha pai, não tinha mãe, eu recebi Jesus e caminhei, também não me casei, não constituí uma família, e eu cumpri o propósito de Deus na minha vida. Amém? Isso é possível, e é plenamente possível, cheio da graça de Deus. Mas quando o propósito envolve um povo, envolve uma nação, envolve o mover de Deus sobre uma geração, sempre passa pelas famílias, sempre. E você precisa se aperceber de uma coisa ao longo da história. Foi assim, quando Deus planejou tirar o seu povo do Egito. Não foi assim? Deus deu para Abraão uma promessa. Para Abraão ele deu a promessa de que o povo dominaria a terra. Depois ele disse: olha, eles vão ficar 400 anos vivendo num lugar como escravos, e depois de ficarem 400 anos nesse lugar, eles serão libertos. Quando estava cumprindo os 400 anos, perto de cumprir, há 360 anos que eles já estavam no cativeiro, Deus envia quem? Moisés. Mas olhe para você ver, sempre que há uma promessa de Deus, Deus move sobre um povo, sobre uma nação e sobre as famílias, e na mesma proporção, ou na estratégia do inimigo, ele tenta impedir o mover de Deus sobre as famílias, e trazer morte e destruição sobre as famílias, para tentar impedir que o propósito de Deus se cumpra. Foi assim com Moisés. Estava se cumprindo o tempo. Deus, eu vou enviar o meu libertador.
Um homem desse povo que vai nascer e que vai viver e que vai poder ser instrumento meu para libertar o povo. Satanás não sabia, ele não conhece os planos de Deus, ele não discerne os planos do Senhor. Mas ele percebe algumas coisas e aí ele diz assim: quem é o escolhido? Não sei, então mata todos os meninos. A partir de hoje, todo menino que nascer no Egito tem que ir, tem que ir morto. Vai morrer, mata. Não deixa nenhum menino vivo. Mata no parto, para não correr o risco de ter qualquer negócio. Mata na hora de nascer. Não deixa viver. Foi assim quando Moisés estava nascendo. Satanás trouxe, diz a palavra, que o povo de Israel chorou amargamente por seus filhos, porque eles foram mortos. Dezenas, centenas, milhares de crianças foram mortas no Egito para tentar impedir o mover de Deus sobre a vida daquele povo e a libertação. Foi assim quando Jesus nasceu. Herodes, que estava lá no meio da coisa, ele falou: vem cá, me conta, quando os reis não voltaram lá e não contaram, o que ele diz? Manda matar tudo quanto é criança abaixo de 2 anos. Vai no povo de Israel e mata todo menino abaixo de 2 anos, passa a faca. Mata. Querido, eu queria que você entendesse o princípio do reino. O Espírito de Deus sempre planejou estar junto e mover através das famílias. Quando Deus planejou restaurar e preparar a nação de Israel, para que essa pudesse ouvir a mensagem de Jesus, Ele enviou João Batista, e a mensagem de João Batista era: arrependa-se do seu pecado. Peça perdão a Deus. A palavra de Deus fala que multidões iam aos lugares aonde João Batista estava e confessavam publicamente os seus pecados. E restauravam. E o coração dos pais foi convertido aos filhos, para se ocupar, para que os filhos pudessem ocupar o lugar que devia na vida, na história, na casa, na família, para não ser só alguém ali que ele tem responsabilidade, mas alguém que ele ama, investe e caminha. O coração dos filhos trouxe o arrependimento e se voltou para os pais, para lidar com os pais com respeito, com amor, com o carinho necessário. E a palavra de Deus fala que isso era necessário. As famílias precisavam se estruturar para que a mensagem do Messias fosse recebida da forma adequada. Eu vou falar de novo para você entender. As famílias precisavam se reestruturar e serem curadas, para que a mensagem do Messias fosse recebida da forma adequada e levada para frente. É assim que Deus age. E quando nós olhamos hoje para a nossa nação, existe várias palavras proféticas dizendo que Deus vai restaurar a nossa nação. Várias palavras dizendo que desse lugar moverá e sairá um grande avivamento sobre a nossa terra. E eu creio nisso. Eu creio que do meio desse povo sairá um avivamento verdadeiro, mas parte do processo para a restauração do Senhor e para esse último avivamento, para esse mover sobre a face da terra, é que o coração dos pais se convertam aos filhos e o coração dos filhos se convertam aos pais e haja restauração dentro das casas. Querido, basta apenas 3 gerações
para que a mensagem e o amor de Deus se perca completamente sobre uma nação. O povo que saiu do Egito, que viu as 10 pragas, que viu a escuridão palpável do lado de fora da sua casa em todo o reino do Egito e a luz dentro da casa deles, que viu os milagres de todas as pragas, a geração que viu o mar vermelho se abrir e uma muralha de um lado e do outro e passar seco, a geração que viu de noite o céu coberto de fogo para aquecer o povo, que colheu um maná de manhã para alimentar. Essa geração morreu no deserto. A próxima geração que nasceu no deserto e foi para a terra prometida. Ela nasceu no deserto e foi para a terra prometida, viu os milagres de Deus para conquistar a terra. E diz a palavra que a geração seguinte não sabia quem era o Senhor. A geração seguinte não tinha noção de quem era Deus e nem do que Ele tinha feito. Cada um fazia segundo escolhia no seu próprio coração. Talvez quando a gente olha para os nossos pais, talvez eles tinham mais fé, mais coragem, mais obediência do que nós. E às vezes a gente olha para os filhos, e aí eu não estou falando de uma família, eu estou falando de 10 gerações. E você olha para os filhos, e os filhos conhecem menos a Deus do que os pais. E você olha para os netos, e os netos conhecem menos a Deus do que os pais. O que eu quero dizer para você é que você precisa lutar pela sua família. Você precisa lutar pela sua casa. Você precisa guerrear pelos seus. Você precisa guerrear pelos seus pais. Você precisa guerrear pelos seus filhos. Você precisa tomar um lugar de oração pelos seus netos, por aqueles que vêm depois de você. É você que precisa ocupar esse lugar e dizer: Deus, na minha casa não, na minha família não, nenhum dos que me deste se perderá, nenhum dos que o Senhor me deu se perderá. Nenhum dos meus filhos se perderá, nenhum dos meus pais se perderá, nenhum dos meus netos se perderá. Deus, eu não admito, eu oro, eu clamo, eu choro, eu busco, eu intercedo, eu me coloco no lugar, na brecha, para que as gerações futuras continuem conhecendo o eterno. É você que precisa ocupar esse lugar. E preste atenção, querido, na estratégia do inimigo para dispersar esta geração que vem aí, para que os valores do reino, os valores da palavra, os valores da sua casa não sejam os valores da casa dele. A estratégia do inimigo para que os filhos não conheçam o Deus de seus pais. Na mesma força e estratégia investida que o inimigo fez lá, tentando matar a geração de Moisés, matar a geração de Jesus, é a estratégia do inimigo hoje, tentando matar a geração dos nossos filhos e dos nossos netos. Matar com toda essa onda de violência. E não ache que isso é apenas natural, é apenas um processo natural que aconteceu, porque as pessoas estão falando demais nisso e alguém quis fazer. Não, querido, isso é uma obra espiritual. Cada criança, cada família destruída é uma família que vai ficar marcada para sempre. É uma estratégia do inferno
para marcar vidas e oferecer sacrifícios aos espíritos. Não olhe as coisas apenas com os olhos naturais. A palavra de Deus diz: o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Nós precisamos clamar pelas nossas casas, nós precisamos clamar pelas nossas famílias, nós precisamos clamar pelos nossos filhos. Deus, poupa os nossos filhos, poupa os nossos netos. Poupa esta geração. E sabe, queridos, quando você é chamado pelo Senhor para fazer isso, eu quero colocar algumas coisas práticas que você pode e deve fazer na sua casa, fazer na sua vida. Oh Deus. Primeiro, aprenda com Zacarias, lá em Lucas capítulo 1. O texto aonde Zacarias estava no templo e o anjo chegou e disse a ele todas as coisas que ele ia fazer, nós já lemos, né? Acabamos de ler aqui agora. O anjo chegou e disse para ele: olha, o seu filho vai ser assim, o seu filho vai ser assado, o seu filho vai ser ungido e vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Quando Maria foi visitar Isabel, Jesus, do ventre de Maria, batizou João Batista e encheu João Batista do Espírito Santo no ventre de Isabel. E diz a palavra que João Batista foi cheio do Espírito desde o ventre. E aí, Zacarias ouve todas estas coisas, mas a palavra fala que ele ficou incrédulo. Ele diz assim: olha, Zacarias perguntou, versículo 18: como posso ter certeza disso? Eu sou velho e a minha esposa já é uma mulher de idade avançada, como é que eu vou saber que isso vai acontecer? O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras. Zacarias saiu daquele lugar mudo, porque ele não creu no que Deus prometeu para a casa dele. Tem muita gente hoje muda, que não consegue fazer nada porque não crê no que Deus prometeu para sua casa e para sua família. E diz a palavra que Zacarias ficou mudo até que se cumpriu toda a profecia, que se cumpriu toda a palavra. E ali em Lucas capítulo 1, no versículo 67, perguntaram para Zacarias: quem vai ser? Como é que vai ser o nome do menino? E ele falou: João. E depois que João havia nascido, diz aqui no versículo 67, seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Era a primeira vez que Zacarias estava falando. Foram as primeiras palavras de Zacarias, depois que ele ficou mudo, lá antes de Isabel ficar grávida. Tinha pelo menos, no mínimo, uns 10 meses que ele estava mudo, sem falar uma única palavra. E então essas foram as primeiras palavras. Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem de seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-os dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos, para servirmos sem medo em santidade e justiça
diante dele todos os nossos dias. Primeira coisa que ele fez foi louvar a Deus. Glória a Deus, porque Deus está cumprindo a sua promessa e Ele está movendo. A primeira coisa que ele fez foi levantar a voz dele e glorificar a Deus. E a segunda coisa que ele fez foi dizer: e você, menino, será um profeta do Senhor. E aí Zacarias abre a boca e começa a proclamar as promessas que o anjo deu para ele lá atrás, que ele não acreditou. Ele abre a boca e profetiza sobre o seu filho: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para ele preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante os perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e nas sombras da morte, e para guiar os nossos pés no caminho da paz. A primeira coisa que Zacarias faz, depois de adorar a Deus, é abrir a boca e profetizar sobre a vida do seu filho. Todas aquelas palavras que o anjo lhe havia falado, ele começou a dizer: você, meu filho, você é profeta de Deus, você é cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus está sobre você, você vai ser usado pelo Senhor para alcançar muitas pessoas, você vai fazer diferença nessa terra, você vai abrir o caminho para o Messias, porque o Espírito do Senhor está sobre ti, você foi cheio desde o ventre, a glória de Deus está na sua vida. Abre a sua boca e profetiza sobre a vida dos seus filhos a palavra que Deus te deu sobre eles. Abre a sua boca e profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus pais, sobre aqueles que estão debaixo do seu teto, as promessas que o Espírito Santo te deu. Abre a sua boca e fala. Libera a palavra de fé que produz mudança e autoriza os céus a se manifestar sobre a terra. Porque a vontade de Deus é perfeita no céu, mas ela precisa achar alguém aqui na terra que responda a ela. Então você precisa abrir a sua boca e responder ao chamado do céu. E liberar sobre a vida do seu filho as promessas que Deus te deu. As palavras que Deus te deu. Querido, abre a boca e profetiza. Tem gente que está calado quando deveria estar falando. Não é abrir a boca para brigar. Não é abrir a boca para discutir. É abrir a boca para liberar a palavra de bênção sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus pais, sobre a casa que o Senhor te deu, sobre a família que o Senhor te deu. Pare de reclamar, pare de duvidar e libera a palavra de bênção, alinhado com aquilo que Deus falou. Amém? Outra coisa que você precisa fazer: lute em oração. Jesus, quando queria nos ensinar uma coisa, ele contou a parábola de uma mulher, de uma viúva, que tinha um juiz que era iníquo. Esse juiz era mau, ele não fazia as coisas certas, ele não temia a Deus e não temia os homens. Mas como aquela mulher ficou insistentemente todos os dias, ela se encontrava com aquele juiz e dizia para ele: por favor, julga minha causa, por favor, julga minha causa, por favor, julga minha causa. E então, por causa disso, diz a palavra, aquele juiz julgou a causa dela e fez justiça a ela. E Deus pergunta dizendo assim: por um acaso, Deus não vai ouvir a sua oração quando você se derrama diante dEle, quando você clama diante dEle, quando você intercede ao Pai, que é o justo juiz? Ele não vai ouvir o seu clamor?
Continue a orar. Ore, lute em oração. Gaste tempo orando por cada pessoa da sua casa. Gaste tempo orando por cada vida da sua casa. Cala a boca, para de reclamar e vai clamar aos céus para que as coisas mudem. Deixa de murmurar. Quando você murmura, você impede a bênção de Deus na sua casa, porque murmuração é declaração contrária à vontade de Deus. Quando você reclama, quando você murmura, você está professando fé no inimigo, você está professando fé na derrota. Fé de que a coisa não vai dar certo, então cala a sua boca. Comece a clamar a Deus em oração. Gaste tempo em oração, gaste tempo diante do Pai, gaste tempo clamando. Ore por cada pessoa de forma específica. Ore para que aquelas coisas específicas mudem. Ore clamando a Deus, dizendo: Deus, me dá estratégia. Como é que eu ajo com fulano? Como é que eu ajo com ciclano? Como é que eu faço com esse filho? Como é que eu faço com a minha mãe? Como é que eu faço com meu pai? Deus, me fala, qual é a tua estratégia? Deus tem um caminho exato e específico para você percorrer, para que chegue ao coração daqueles que Ele te deu. Deus tem um caminho específico. Deus é um Deus específico. Para de orar aquela oração genérica: ó Deus, abençoa a minha casa no nome de Jesus, amém. Deixa eu te falar, isso é oração de neném, isso é oração de criança, de bebezinho. Você vai ensinar um bebezinho a orar, você diz: ó Deus, abençoa a minha casa, amém, em nome de Jesus, amém. Está ótimo para um bebê, está ótimo para uma criancinha, mas não condiz com aquilo que o Senhor já te deu, não condiz com a sua vida com Cristo, não condiz com o chamado que Deus já te deu. Larga de ser bebê, para de fazer oração infantil e comece a orar de verdade, sendo específico, sendo diretivo, colocando diante de Deus os pontos de forma específica. Deus é um Deus específico, então ore de forma específica, lute pela sua família em oração. Outra coisa que você pode e deve fazer: lute com semeaduras intencionais. Lute planejando as coisas. Deixa eu te falar. Quando você vai para o seu serviço amanhã, se você tem uma coisa importante no seu serviço amanhã, você tem uma coisa importante, você deixa tudo para a última hora? Você tem uma palestra importante para você fazer, ou algo importante que você tem que fazer, você deixa tudo para... A palestra é às 8 para às 7 da manhã, na segunda-feira. Enquanto você estiver indo para o serviço, você pensar no que você vai falar, pensar em quem que você vai chamar para poder te ajudar. Não, eu preciso de alguém para me ajudar. Lá eu pego qualquer um. Aí eu preciso apresentar uma apresentação, um PowerPoint. Eu busco lá no Google na hora uma imagem da internet e boto lá na tela. É assim que você faz? Não, você planeja antes. Você se organiza. Você caminha. Talvez para algumas coisas que você já faz, como diz o povo, né, com o pé nas costas, você diz: não, chegando lá eu consigo. Mas se for alguma coisa verdadeiramente importante, eu tenho certeza que você não vai fazer assim. Por quê que quando se trata da nossa casa, da nossa família, a gente faz assim? Não, depois a gente organiza um negocinho lá em casa, depois a gente separa um tempo para poder compartilhar a palavra, depois a gente faz um negocinho qualquer. Gaste tempo, gaste oração, faça um tempo intencional com a sua casa, planeje. Cara,
Rodrigo estava orando aqui no início, ele falou: Deus, eu não quero mais cultos como antigamente. Eu não quero mais cultos, eu quero ver a tua glória vir, eu preciso da tua presença. E eu estava orando, eu falei: Deus, amém, mas eu quero ver isso. Mas sinceramente, você sabe o que o meu coração está clamando? Falou: Deus, eu não quero ver as casas como antigamente. Eu quero ver o teu Espírito se derramar sobre a presença dos filhos à mesa. Eu quero ver as pessoas se derramarem diante do Senhor ali, na sala, chorando, clamando, recebendo, sendo curadas, sendo libertas. Eu quero ver os vizinhos batendo na porta e dizendo: o que está acontecendo? Tem uma coisa aí? Tem, vem cá. E a graça do Senhor chegar sobre aquela vida. Eu quero ver o derramar do Senhor, a presença do Espírito Santo ser tão forte quando nos assentamos à mesa como família, que as pessoas começam a se derramar, quebrantar, chorar e ser cheias do Espírito Santo e batizadas, e tem língua, e tem profecia, e tem palavra, e tem revelação, e tem conhecimento, e as pessoas são curadas, assentadas à mesa da sua casa, assentados no sofá da sua casa, recebendo a glória de Deus na sua casa. Seja intencional. Separe momentos especiais, pequenos momentos, coisas diferentes. Separe, planeje, lute em oração, ore, chore, para que a glória venha, para que a presença do Eterno venha na sua casa. E por último, eu quero dizer para você: crie marcos na história da sua família. Crie lugares de onde os seus filhos, os seus pais ou a sua casa vai sempre se lembrar da sua casa e da presença do Senhor. Foi assim com o filho pródigo. O filho estava lá longe. Ele estava longe do pai, longe do irmão, longe da casa, longe de tudo. Mas na hora da dificuldade, de que ele se lembrou? Na mesa, na casa do meu pai, tem paz, tem graça, tem fartura, tem intimidade. Eu até vou falar com ele: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Se eu estiver na mesa como empregado e não como filho, está suficiente, porque nessa mesa tem a tua graça. Os marcos farão com que os seus filhos se voltem para você na hora da dificuldade. Os marcos chamarão aqueles da sua casa e da sua família para se retornar para a presença do Senhor na hora dos desafios. Sempre que eu vou, a gente ia para a praia, vai para a praia. Uma das coisas que a gente exercita e que eu exercito sempre em fazer, principalmente quando os meninos pequenos, a gente chegava na praia, a primeira coisa que eu fazia, eu gastava ali 1 hora, às vezes 2, sentado com eles na areia, fazendo um castelo. Um buraco da areia bem grandão, umas paredes de um lado, uns negócios aqui, colocava umas tampinhas de garrafa ali, uns palitos de picolé do outro lado, e aí vinham os meninos. Mas eu sempre fiz isso por uma estratégia. Sabe por quê? Porque na praia, aquele punhado de cadeira, toda cadeira é igual. Toda mesa é igual e toda sombrinha é igual. O menino dá uma corrida na praia, a hora que ele volta, ele já olha e falou: cadê meu pai? Ele está aqui, está ali, está tudo igual. Mas se você tiver feito para ele um buraco, um castelo, que diz é meu castelo, ele corre na praia. Chegou um menino no buraco dele, no castelo dele, ele volta: opa, aquele é o meu castelo. E ele volta para o castelo. E o castelo está na frente da sua cadeira.
A hora que ele estiver nesse marco, ele vai olhar distraído, vai, lá minha mãe está lá, ó, porque o castelo está na frente. Estabeleça hábitos, estabeleça uma cultura familiar que aponte para o eterno. Estabeleça uma cultura familiar que aponte para a intimidade com Deus. A gente sempre ora ou conta histórias com os meninos, e hoje ainda oro com os meninos todos os dias. Ah, mas seus filhos têm filho adulto. Ótimo, a gente passa lá e diz assim: Gabriela, o que foi? Pai, estou dormindo. Abre aí que eu quero orar com você. Eu estou dormindo. Falei, abre aí. Aí ela abre. Tá bom, pai, ora. Falei, tá bom, agora eu posso dormir? Pode, agora você pode. E às vezes você vai para o filho e o filho diz: não quero que você ore hoje não. Eu falei, tá bom, eu não estou orando porque você quer, eu estou orando porque eu creio. Se você estiver aqui, eu oro por você. Se você não estiver aqui, eu oro por você, porque eu amo você e eu vou profetizar sobre a sua vida toda noite. Eu vou abençoar a sua vida toda noite. E aí você conta uma história, ou você permite que seus filhos toda noite venham para a cama, e aí fica lá enrolando, né? Vontade de torcer o pescoço. Meu Deus, eu quero dormir. Aí os meninos enrolando. E aí, aí senta, entra todo mundo no quarto, fica contando uma história. Lá em casa é assim. De noite, a hora que você diz assim, vamos dormir, brota gente no meu quarto. Eu falei, meu Deus do céu, não era para dormir? Ah, não, mas eu lembrei de uma coisa. E nós fizemos a escolha lá atrás, há 25 anos. Falando, esse vai ser um marco na nossa casa. E as pessoas vão para o nosso quarto, os meninos vão para o nosso quarto e para contar uma história, para contar a coisa que aconteceu durante o dia. Nossa, mas é na hora de dormir, eu vou levantar amanhã às 5. Tá bom, você dorme outra hora, mas estabeleça marcos. Estabeleça um lugar, uma cultura familiar, aonde tenha hábitos, aonde tenha uma forma dos seus filhos se lembrarem do Senhor quando se lembrarem daquilo. Eu sei que qualquer um dos meus filhos, quando ele se assenta numa mesa bonita e numa mesa posta, ele vai se lembrar da nossa casa. Ah, eu viajei, eu estou há 5 anos fora de casa, eu estou há 10 anos fora de casa. Pedro e Camila fazem 10 anos de casado nos próximos dias. Mas eu sei que a hora que eles se colocam numa mesa posta, cheia de gente, eles podem estar lá do outro lado do planeta, tem um tempo de comunhão, mas isso vai remeter eles àquele lugar. A Licó, de vez em quando, Licó mora sozinha, e de vez em quando ela manda foto no grupo da família. Estou almoçando, ela sozinha, com a mesa posta, as taças, as coisas, falou, eu e o meu Pai eterno estamos tendo comunhão, porque eu aprendi isso na sua casa. Crie marcos, coisas particulares da sua família, da sua casa, que vão apontar o caminho para o eterno. Da mesma maneira que a criança perdida chega e diz, aonde, cadê meu pai, cadê meu pai? E ele olha para o buraco e fala, aquele é meu buraco. E ele vai para o seu castelo. Para você é só um buraco, para ele é um castelo. Ele disse aqui, meu pai construiu comigo meu castelo. Ninguém faz castelo melhor do que meu pai. E aí, daquele lugar, ele te vê. Ele vê o Senhor, ele vê o propósito da sua casa, ele vê o propósito da sua família. Você precisa gerar marcos na sua família, hábitos, coisas específicas da sua casa. Precisa ser a mesma da minha? Nem deve, a sua família é diferente da minha, mas a sua casa precisa ter marcos, coisas que conduzam os seus filhos à lembrança de quem é o seu Deus, de quem é o seu Pai, daquele que te resgatou e que te salvou.
Se você não tem Marcos na sua casa, é hora de você estabelecer, né? Alguns vão achar que precisa ter novo filho chamando Marcos, né? Mas se você chegou aí, tá tudo bem. Mas se não, você precisa ter lugares de referência para os seus filhos. Amém? Tem gente querendo filho Marcos aí? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, olha lá, os irmãos estão apontando uns para os outros aí. As revelações estão chegando. Queridos, você precisa desses lugares que aonde os seus filhos, aonde os seus familiares estiverem, lá do outro lado do planeta, na hora que eles se encontrarem em uma situação que os lembre disso, eles vão dizer: eu quero voltar para a casa do meu pai, voltar a ter comunhão com o meu Deus, voltar a ter comunhão com o Deus de meus pais. Eu quero. Lá em casa, nós colocamos a mesa todos os dias, e a mesa com prato chique, coisa diferente, pelo menos 2 vezes por semana. Ah, mas quebra tudo. Quebra, a gente quebra e quando a gente compra outro. Não tem problema. Mas vive-se. Viva com seus filhos, com a sua família, com seus pais, aquilo que é importante. Quando você cria Marcos, esse mês, eu senti saudade do Nilson, lá no Dia das Mulheres. Um irmão amado que chegou aqui com um ano e pouquinho. Todas as datas especiais ele tinha algo diferente que ele trazia para a igreja. No Dia das Mulheres, ele tinha mapeado as mulheres e ele trouxe um bombom e um presente para cada uma. No outro dia ele queria contar uma bênção e ele veio durante algumas semanas mapeando aonde as pessoas assentam. E ele começou a procurar descobrir que tipo de chocolate você gostava para pregar embaixo da cadeira onde você habitualmente assenta o chocolate que você gosta. Nesse dia eu sentei em outro lugar, eu falei, cada dia eu sento num lugar, né? Meio difícil, às vezes eu sento aqui, ali, lá, eu gosto de variar. E aí eu sentei num lugar diferente, terminou, ele falou, tá bom, mas embaixo daquela ali tem o que você gosta. Eu falei, oh Jesus, obrigado. Deixe marcas na vida das pessoas, deixe marcas na sua casa, deixe marcas na sua família, estabeleça marcos, lugares fixos, aonde a ministração vai acontecer. Vamos orar ao Senhor. O Senhor está nos chamando para ser uma igreja que luta pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos. Senhor, no nome de Jesus, ouve a tua igreja. Ouve o nosso clamor e restaura a nossa casa. Ouve o nosso clamor e nos ensina a sermos melhores do que somos. A sermos melhores pais, melhores filhos, melhores irmãos. Nos ajuda, Deus, a ser melhor do que nós somos agora. A refletirmos ainda mais a tua glória, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia. A refletirmos ainda mais quem é o Senhor. A deixar na vida dos nossos um sinal, uma marca que vai indicar o caminho onde eles vão encontrar o nosso Deus, o Deus eterno, aquele que ama, aquele que restaura. Espírito Santo de Deus, vem para nós como igreja. Nós humildemente suplicamos e intercedemos e clamamos, ajuda-nos nessa hora, ajuda-nos nessa batalha, ajuda-nos nessa guerra. No nome de Cristo Jesus nós clamamos, ajuda-nos.
Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos melhores, a sermos mais parecidos contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a refletirmos o teu amor. Livra-nos dos pecados dos nossos próprios corações. Livra-nos de ferirmos aqueles que nós amamos, que o Senhor ama. Livra-nos de sermos omissos. Estende a tua mão e ajuda-nos, Deus. Nós clamamos, nós precisamos da sua ajuda para discernir a necessidade dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, de quem está junto da gente, para ouvir a tua voz de forma específica sobre o que fazer e como fazer com cada um da nossa casa. Ô papai, ajuda-nos. Vem sobre a tua igreja e ajuda-nos. No nome de Jesus. No nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa próxima semana, nós temos uma convocação do Espírito Santo para você orar e jejuar pela sua família. E você orar e jejuar pelas famílias e pelas crianças do Brasil. Para que todo ataque também pare. Para que toda obra do inimigo nas escolas, nos lugares, cesse em nome de Jesus. E para que a sua casa seja restaurada, realinhada e ajustada na presença de Deus. Essa é uma convocação do Espírito Santo para nós nesses dias. E você está convocado pelo Senhor para fazer isso no nome de Jesus. Você está convocado pelo Espírito Santo para esse lugar. Amém? Queridos, nós temos alguns avisos para dar, mas eu quero dizer para você, Deus quer curar pessoas nessa manhã aqui. Existe uma unção de cura nesse lugar. Existe uma unção de cura. Eu quero chamar os irmãos do louvor. Existe uma unção de cura nesse lugar. E se você precisa de cura, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Se você precisa de cura, vem aqui à frente. Ei, daralama, xaralamara. Tem uma unção de cura do Senhor nesse lugar aqui. Orando pelas pessoas. Chega mais para frente. Aleluia. No nome de Jesus. Você que está enfermo vai colocar a mão sobre o seu peito. E no nome de Jesus, você vai ordenar agora, dizendo: enfermidade, eu te ordeno agora, vá embora, em nome de Jesus. Vá embora, em nome de Jesus. Haja cura. Recebe a cura agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade sobre a sua vida, eu ordeno que vá embora. Nós ordenamos: vá embora em nome de Jesus. Ser curado, seja curada agora em nome de Jesus. A plena restauração de Cristo sobre os seus ossos se manifesta agora. A plena restauração de Cristo sobre a sua vida se manifesta agora. Toda a inflamação vai embora.
Em nome de Jesus. Toda dor e toda enfermidade vai embora em nome de Jesus. Ser restaurado. Você está curada. Você está curado. Em nome de Jesus. Perto quero estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transformar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar,
pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Eu quero estar além do véu. Unção imbatível. Tua unção, Senhor. Ama Aleluia. Nós temos tido um tempo maravilhoso da parte do Senhor aqui nas quartas-feiras. Quero dizer para você, se você não tem vindo, você tem perdido algo especial da parte do Eterno. Cada dia há graça, a cada dia há poder, a cada dia há uma palavra de revelação e de conhecimento diferente. O Senhor tem sido gracioso e, acima de tudo, o tempo na quarta-feira tem agradado a Ele. Porque é para agradar a Ele. Mas eu quero convidar você para vir e eu quero te desafiar a vir e a trazer outras pessoas. Amém? Amém. Queridos, nós teremos batismo no dia 1º domingo de junho, dia 4/6. É dia de batismo. Se você não se batizou, então você pode me procurar a Edna, Alexandre ou Carol, dizendo: eu quero me batizar. Se você não se batizou, então esse é o tempo. Batismo é o mandamento do Senhor, amém?